E se eu te dissesse que tudo o que você pensa que sabe sobre a serpente em Gênesis está errado? Que a história de Adão e Eva esconde um segredo que pode mudar completamente a sua compreensão? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir é muito mais fascinante e misterioso do que qualquer coisa que você já ouviu antes. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia. No centro desta narrativa está a serpente que fez Eva comer o fruto proibido, levando à queda da humanidade. Tradicionalmente, essa serpente tem sido vista como uma cobra literal, uma criatura de engano e tentação. Mas e se estivermos interpretando mal esse personagem o tempo todo? Neste vídeo, vamos nos aprofundar no texto hebraico original do livro de Gênesis e descobrir uma verdade oculta que desafia nossa compreensão convencional. Até o final, você verá a história sob uma nova luz, munido de insights que têm profundas implicações para a nossa interpretação deste texto antigo. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é um texto fundamental tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Tradicionalmente atribuído a Moisés, ele contém histórias que moldaram o pensamento religioso por milênios. O conto de Adão e Eva no Jardim do Éden é particularmente significativo, pois aborda temas de inocência, tentação e a condição humana. Entender a verdadeira natureza dos personagens dessa história é crucial para uma compreensão mais profunda de sua mensagem. Para entender a verdadeira natureza da serpente, devemos voltar ao texto hebraico original de Gênesis. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, a serpente é introduzida com a palavra hebraica Nahash. Essa palavra é tipicamente traduzida como serpente ou cobra, na maioria das versões em inglês da Bíblia. No entanto, o hebraico é uma língua complexa, e Nahash tem camadas de significado que vão além de uma tradução simples. A palavra hebraica Nahash pode, de fato, significar serpente, mas também tem outros significados. Em alguns contextos, Nahash pode se referir a um adivinho ou alguém que pratica encantamentos. Esse significado adicional abre a porta para uma interpretação diferente da identidade da serpente. Em vez de uma mera cobra, Nahash poderia implicar um ser com conhecimento ou poderes sobrenaturais. Estudiosos têm debatido a verdadeira natureza da serpente por séculos. Alguns argumentam que Nahash deve ser entendido metaforicamente, representando uma força do caos ou um ser divino rebelde. Outros sugerem que a serpente não era uma cobra literal, mas uma figura simbólica, possivelmente até um anjo caído ou uma manifestação de Satanás. Uma interpretação proeminente é que a serpente representa um rebelde divino, semelhante a Prometeu na mitologia grega, que desafia a ordem estabelecida e traz conhecimento à humanidade. Essa perspectiva apresenta a serpente não como um mero enganador, mas como uma figura complexa, com um duplo papel de tentador e iluminador. Vamos explorar algumas das identidades alternativas da serpente com base nesse entendimento mais amplo de Nahash. Primeiro ser divino. Alguns estudiosos propõem que a serpente era um ser divino, possivelmente um deus menor ou um semideus. Essa interpretação se alinha com a mitologia do Antigo Oriente Próximo, onde serpentes eram frequentemente associadas à sabedoria e à imortalidade. Em várias mitologias, as serpentes são vistas como criaturas poderosas, sábias e até benevolentes. Por exemplo, na mitologia mesopotâmica antiga, o deus Ninazu, associado à vegetação e ao submundo, era frequentemente retratado como uma serpente ou com características serpentinas. De maneira semelhante, na mitologia egípcia, a cobra era um símbolo da deusa Wadjet, representando proteção e autoridade real. Esses contextos culturais sugerem que as serpentes não eram meramente símbolos de engano, mas também eram reverenciadas por seu conhecimento e poder percebidos. Ao considerar a serpente em Gênesis como um ser divino, podemos vê-la como uma figura que possui profunda sabedoria e uma relação única com o divino. Essa interpretação sugere que a tentação da serpente a Eva não foi meramente um ato de engano, mas uma interação complexa envolvendo conhecimento divino e livre-arbítrio humano, segundo o símbolo de caos. Em muitas culturas antigas, a serpente simbolizava caos e desordem,
A serpente em Gênesis pode representar as forças disruptivas que desafiam a ordem divina e testam a obediência da humanidade. Essa visão é apoiada pelo papel da serpente em levar Adão e Eva a desobedecer a Deus, introduzindo caos na existência previamente harmoniosa no Jardim do Éden. Mitos antigos frequentemente retratam serpentes como personificações do caos primordial. Por exemplo, na mitologia babilônica, o monstro do caos Tiamat, frequentemente descrito como uma serpente ou dragão, representa as forças caóticas que o deus Marduk deve superar para criar o mundo. De maneira semelhante, na mitologia nórdica, a serpente de Midgard, Jormungand, é uma serpente marinha gigante que ameaça a ordem do mundo. Aplicando essa estrutura simbólica na narrativa de Gênesis, a serpente pode ser vista como um agente do caos, testando os limites da obediência humana e da ordem divina. Essa interpretação enfatiza a luta entre ordem e desordem, um tema prevalente em muitos mitos de criação. As ações da serpente em Gênesis podem, assim, ser vistas como parte de um conflito cósmico maior, destacando a tensão inerente entre estabilidade e caos na experiência humana. Terceira figura metafórica. Outra visão é que a serpente é uma figura metafórica, incorporando o conflito interno entre a obediência a Deus e a busca pelo conhecimento proibido. Essa interpretação enfatiza as dimensões morais e filosóficas da história, sugerindo que a serpente representa a inclinação humana de buscar conhecimento e desafiar os limites divinos. Dessa perspectiva, a serpente pode ser vista como um símbolo da curiosidade humana e do desejo por autodeterminação. O ato de comer o fruto proibido não é apenas um ato de desobediência, mas uma declaração profunda sobre a natureza humana e a busca por entendimento. A serpente, portanto, torna-se uma representação da luta interna que cada pessoa enfrenta. A escolha entre aderir às regras estabelecidas e explorar o desconhecido. Essa interpretação metafórica se alinha com várias tradições filosóficas e literárias que exploram o tema do conhecimento proibido. Por exemplo, em Paraíso Perdido, de John Milton, Satanás, na forma de serpente, tenta Eva ao apelar para seu desejo por sabedoria e autonomia. De maneira semelhante, a história de Prometeu na mitologia grega, que desafia os deuses para trazer fogo e conhecimento à humanidade, ecoa os temas de desafio e iluminação. Entender a serpente como mais do que uma cobra literal transforma a nossa interpretação da história de Gênesis. Se a serpente é um rebelde divino ou um símbolo de caos, a narrativa assume um significado mais rico e complexo. Torna-se um conto de interação divina e humana, a busca pelo conhecimento e a luta entre ordem e caos. Com essa nova perspectiva, vamos revisitar a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Em vez de ver a serpente como um mero trapaceiro, podemos vê-la como um catalisador para a jornada da humanidade em direção ao conhecimento e à autoconsciência. O ato de comer o fruto proibido representa um momento crucial na história humana. A transição da inocência para o entendimento, da obediência cega para a escolha consciente. Essa reinterpretação tem profundas implicações teológicas. Ela desafia a visão tradicional da serpente como puramente maligna e nos convida a considerar a possibilidade de um personagem mais nuançado. Ela também levanta questões sobre a natureza da tentação e o papel dos seres divinos nos assuntos humanos. Foi a tentação da serpente uma parte necessária do plano de Deus para o desenvolvimento da humanidade? Foi a busca pelo conhecimento um passo inevitável e essencial em nossa evolução? Para leitores e crentes modernos, essa nova compreensão da serpente pode enriquecer sua fé e aprofundar sua apreciação pelos textos bíblicos. Ela nos encoraja a abordar a Bíblia com uma mente aberta, reconhecendo a complexidade e profundidade de suas histórias. Ela também destaca a importância de estudar as línguas originais e os contextos culturais para compreender plenamente os significados embutidos nesses textos antigos. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Introdução da serpente. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: Deus realmente disse que não deveis comer de nenhuma árvore do jardim? Nesse versículo, o termo astuta, hebraico,
Arum sugere inteligência e astúcia. Se considerarmos Nahash como um ser divino ou semidivino, essa inteligência poderia implicar uma compreensão mais profunda das questões divinas, posicionando a serpente como uma figura conhecida em vez de um simples enganador. Gênesis capítulo 3, versículo 4 a 5. A promessa de sabedoria. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui, a serpente promete sabedoria divina a Eva, ecoando temas de iluminação encontrados em outras culturas e mitologias. A promessa de ser como Deus sugere que a serpente está oferecendo mais do que apenas desobediência. Ela está oferecendo o potencial para um novo tipo de existência, uma que transcende a inocência e a obediência simples. Gênesis capítulo 3, versículo 22. A expulsão. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, e agora, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Após o ato de desobediência, Deus reconhece que o homem adquiriu uma característica divina, o conhecimento do bem e do mal. Isso sugere que a promessa da serpente não era uma mentira completa, mas uma verdade parcial com consequências complexas. A expulsão do jardim reflete a tensão entre o desejo humano por conhecimento e os limites divinos. Em última análise, a serpente em Gênesis é uma figura multifacetada, cuja verdadeira natureza está envolta em mistério e simbolismo. Se vista como um ser divino, um símbolo de caos ou uma metáfora para a luta interna da humanidade, a serpente desafia nossa compreensão convencional e nos convida a explorar as profundezas da sabedoria bíblica. Espero que essa exploração do verdadeiro significado de Nahash em Gênesis tenha ampliado sua visão da história de Adão e Eva. Ao nos debruçarmos sobre as complexidades do texto bíblico, podemos encontrar novas camadas de significado e, assim, enriquecer nossa fé e entendimento. Fique atento para mais explorações de histórias bíblicas e sua relevância para a nossa vida moderna. Que possamos testemunhar a bondade e o poder de Deus em nossas vidas, tornando-os faróis de esperança e verdade em um mundo sedento por redenção. E hoje, se você experimentou a presença divina ao assistir este vídeo e sentiu o desejo de ter um encontro com Jesus, dando início a uma nova fase da sua vida, ou se quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, ou até mesmo nunca aceitou a Jesus Cristo como Senhor em sua jornada, convido amorosamente você a aceitar Jesus. Deixe seu comentário abaixo expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Que Deus te abençoe poderosamente.